Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, final de semana chegando de novo, ao nosso pequeno estudo, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa sexta-feira. Estamos aqui no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, a mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Há mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico
dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Gente, a leitura é extensa, foi extensa, mas o sentido é só um e é pequeno. A responsabilidade do médium, a responsabilidade sobre o dom que ele recebeu, né, para trabalhar o amor e a caridade ao próximo. O médium é responsável, ele tem que ser responsável pela mediunidade que ele exerce, porque essa mediunidade pode ser retirada, não é? Os bons espíritos podem se afastar desse médium se ele estiver usando mal, né, esse dom que recebeu, para poder trabalhar o amor e a caridade para as pessoas. Ele pode ter retirado, ter retirado dele esse dom, a ajuda dos bons espíritos, se ele estiver usando mal, estiver usando, como eles dizem aqui, né, cobrando para que se manifestem os espíritos, porque nesse sentido, gente, onde há o dinheiro envolvido ali, a mediunidade não é verdadeira não, viu? Ali estão as manifestações, desculpem, não são verdadeiras não, porque ali estão espíritos, né, que estão ali para zombar das pessoas, eles falam o que eles querem falar, né? Não, mesmo não sendo verdade, porque a pessoa está cobrando para fazer uma coisa que Deus deu gratuitamente para todos. A mediunidade ela é dada gratuitamente. Para quê? Para que você utilize bem da mediunidade para ajudar o seu irmão, ajudar o seu próximo. No momento de dor ali, ter um contato com uma pessoa que desencarnou, né? Ter um alento de esperança nas palavras de uma pessoa em que ele confia e que já desencarnou. E se a pessoa está usando da mediunidade para viver como profissão, está usando como profissão, está mais errado ainda, porque a mediunidade não é profissão, né? Então, gente, vamos ter cuidado com a nossa mediunidade. Vamos ter cuidado, vamos saber usar essa mediunidade para o bem das pessoas e não para o seu bem próprio. Eu digo para o seu bem próprio no sentido financeiro, eu falo no sentido de subsistência. A gente tem que fazer, a gente tem que usar a nossa mediunidade gratuitamente, com humildade, com sabedoria e com responsabilidade, viu? É só isso, usar com responsabilidade, com amor e com bastante humildade a mediunidade que nos foi dada. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, nós estamos falando aqui na Lei de Liberdade, no capítulo 10, sobre o livre-arbítrio, a questão 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades da sua idade, aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, gente, a criança, o livre-arbítrio ele é dado a todos, né? Desde que estão reencarnados também, né? Porque é dado aos espíritos também o livre-arbítrio, mas o espírito reencarnado, no início da sua reencarnação, ele depende muito, ele não fica livre totalmente, né? Ele está ali dependendo sempre ali do pai e da mãe,
né, do seu cuidador, para as suas necessidades. A partir do momento que as faculdades começam a se desenvolver naquele espírito, naquele corpo ali, né, a fala, o olfato, as faculdades do homem começam a se desenvolver, aquele livre-arbítrio vai aflorando mais. Ele já vai começar a decidir o que ele quer fazer, né? Então, o livre-arbítrio, todos nós recebemos quando nascemos, sim. Nós temos ele, já vem no espírito com a gente, certo? Mas ele vai se desenvolver à medida que as faculdades humanas se desenvolvam também, permitindo que esse corpo tenha liberdade, que esse espírito tenha liberdade. Tá bom? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, com muita paz, muita luz, muita sabedoria, muito amor no coração e muita saúde. É o que nós precisamos. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.